da aula. Então, gente, bom dia. Vamos dar início a mais uma reunião clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E hoje o tema é dengue no ciclo gravídico puerperal, que nós vamos dar continuidade por conta dos problemas de internet que nós tivemos semana passada. E quem vai fazer essa apresentação é o professor Geraldo Duarte, que é do setor de obstetrícia, e eu queria agradecer, professor, a participação, e a palavra é do senhor. Muito bom, muito obrigado, Carol. Um bom dia para todos, agora de uma forma mais polida, né? Cumprimentar a todos que estão conectados aqui nessa possibilidade de ensino e de aprendizado para todos nós, recuperando algo que eu imagino que a sociedade brasileira e talvez grandes nações do mundo que relegaram a atenção de dengue, ou da dengue no ciclo gravídico puerperal. Então, foi a primeira vez que eu vi uma iniciativa da comunidade obstétrica brasileira no sentido de tentar equacionar essa situação. E eu agradeço a oportunidade que o departamento me dá através da Carol para poder divulgar e conversar com vocês sobre esta complicação, né, que ela ocorre de tempos em tempos. A dengue é uma doença cíclica, sazonal, só que não avisa, né, que ano que ela voltará. Então, a gente tem que estar preparado, e é esse um dos motivos da aula, para que a gente esteja preparado para agora, até o final desse pico epidêmico, e, eventualmente, para os próximos. Quisera que não, mas, se aparecer, nós estaremos mais preparados. Então, é esse o objetivo da aula. Eu vou conversar com vocês, eu espero vencer todos esses tópicos aí, mas só para vocês terem uma ideia que nós vamos desde os aspectos epidemiológicos, eu vou passar mais rápido, não vou juntar com a outra aula, porque quem está nessa aula aqui, eventualmente, não participou da aula da semana anterior. Então, eu vou passar alguns tópicos mais relevantes daqueles que já foram apresentados na semana passada, mas para dar uma noção da totalidade da aula. Então, nós vamos tentar vencer todos esses tópicos que aqui estão. Dos aspectos epidemiológicos, eu quero chamar a atenção para vocês e mostrar que aqui onde está em azul mais claro, a distribuição do número de casos no Brasil, com um pico em fim de março, início de abril, início de maio, todo mês de abril, início de maio. Então, essa é a distribuição normal, anual, da dengue no Brasil, de número de casos. E isso, no ano de 2023, nós já tivemos um dos maiores números de casos, o maior número de casos que nós já tivemos nos últimos anos, desde 2002. Então, 2003 já dava mostras de que nós teríamos um pico se aproximando. Aguardávamos o pico para o mês de maio, só que ele foi antecipado. O calor, o excesso de temperatura, as catástrofes que nós tivemos, mesológicas que nós tivemos, elas anteciparam esse pico. E esse pico, ele ocorreu, nós já tivemos lá no fim de novembro, início de dezembro, nós já tínhamos um aumento do número de casos. Mas ele estourou mesmo em janeiro e fevereiro, que é o que mostra aqui nesse slide, nas barras, num azul mais escuro, numa cor mais escura. Então, vejam vocês. Agora, vamos ver isso numericamente, o que significa. Até do dia 15 de abril, que foi 2 dias antes, nós já tínhamos 3.289.000 casos, gente, de dengue, e 1.385 óbitos. Vamos comparar o mesmo período em 2023, 1.658 no ano de 2023 inteiro. Nós tivemos 1.658 casos, milhões de casos, e 1.079 óbitos. Então, nós, em 3 meses, né, 3 meses e meio, nós já tivemos mais óbitos que nós tivemos o ano passado inteiro. Bom, mas vamos ver isso em termos de gestantes, no Brasil. Como é que ocorreu isso? Da semana 1 a 6, o COI, que é o
a comissão que vê as emergências do Estado, do Ministério da Saúde, ela me informou que houve, nesse período de 2023, da semana 1 a 6, 1.157 gestantes. E, nesse mesmo período, que 5.151 gestantes no ano de 2024, dando um aumento de 345% do número de casos em gestantes nesse período, que é o assunto que nos interessa. Mas vamos para São Paulo. O que ocorreu em São Paulo? Na cor mais clara aqui do gráfico, nós temos o número de casos de gestantes que ocorreu em 2023. E vejam vocês o que ocorreu nas 10 primeiras semanas no ano de 2024. Então, do ponto de vista visual, ele já é bem significativo. Mas vamos ver em números, como é que aconteceu isso. Em 10 semanas, das 10 semanas, agora, período de 2023, comparado com as 10 semanas de 2024, semana epidemiológica, nós tivemos um aumento de praticamente 422% do número de casos em gestantes. Então, tudo isso, gente, colocando agora e dando conhecimento disso, que é o que nós vimos em janeiro, que estava aumentando e aumentando bastante, já era aumentado em gestantes, que fez o que nós nos debruçássemos sobre essa situação. Mas eu tenho que ver se eu estou muito preocupado, eu tenho que mostrar por que eu estou preocupado. O que acontece, qual a influência que tem a dengue sobre o prognóstico materno, gestacional e perinatal. Vamos olhar alguns detalhes. Mas antes disso, eu tenho uma notícia boa. Qual que é a notícia boa? Que o vírus da dengue não é teratogênico, ele tem os seus problemas, mas ele não é teratogênico, diferente do seu parente próximo, né, que é o vírus da Zika, que causa malformação. Então, a dengue, ela mexe no prognóstico muito, o prognóstico piora muito, mas ele não é teratogênico. E a outra notícia, que é uma notícia de alerta. O prognóstico depende da gravidade da doença. E a gravidade da doença, ela vai depender da minha atuação inicial. Então, sinaliza positivamente que eu tenho que cuidar no início. E se eu cuido no início, eu evitarei, com certeza, evitarei a maior parte dos casos de evolução inadequada, de evolução desfavorável, né? Então, tá bom. Quais são as alterações que nós podemos observar? Complicações maternas, eu não vou ler, mas vocês podem ler que anda mais rápido, mas passa todas as alterações, tanto maternas quanto as embrioperinatais, as complicações puerperais por lado da mãe, elas passam por internação em UTI e o risco de óbito. Então, uma doença nesse grupo populacional, que agora eu já coloco também o terceiro paciente, o segundo paciente para nós atendermos, que é o feto. E as complicações, e é de nossa responsabilidade evitar e proporcionar um prognóstico mais adequado também para ele. Então, vejam vocês que a possibilidade que ronda nesse contexto, óbito em todos os 3 compartimentos que aqui estão, isso aí diz para nós que nós estamos frente a uma doença que eu tenho que tomar cuidado, né? Vamos ver isso em números. Esse é o trabalho da Paixão. Paixão é uma enfermeira que agora está dando aula em Londres, né? E ela praticamente se radicou lá, e ela fez esse trabalho, ela fez uma revisão sistemática, publicou em 2016, e mostrou que a taxa de abortos é de 3,5 vezes maior. A gente achava que aborto, mas também nunca tínhamos ido na literatura. Quando eu digo nós nunca fomos, a Sociedade Médica Obstétrica nunca tinha ido para avaliar, que ela achava que não dá aborto, não dá, não. 3,5 vezes mais de aborto, os dados estão aí na literatura. E trabalho de parto pré-termo, 2,5 vezes mais. Gente, prematuridade é dos dados mais importantes de causa de mortalidade de todas as crianças que estão no nosso berçário de prematuridade, lá na UTI NEO, 33% dessas crianças, eles morrem. Então, a prematuridade é extremamente grave. Então, uma doença que leva para trabalho de parto pré-termo e parto pré-termo é uma doença grave, né? Mas o trabalho mais encorpado que nós temos na literatura talvez seja esse, do Hattori, que avaliaram 36 estudos com 36 mulheres gestantes com dengue. O que ele achou? Vamos ver?
Olha aqui, ó, morte fetal, 2,7 vezes. Mortalidade neonatal, 3 vezes mais. Então, mostra para nós que essa doença não é de brincadeira, né? Agora, para o lado materno. Sangramento materno grave, praticamente 2,8 vezes mais. Morte materna, 4 vezes mais, que é um prognóstico, o pior prognóstico dentro da obstetrícia é a mortalidade materna. E ela está ligada, umbilicalmente ligada a esse tipo de prognóstico. Voltamos aqui para dados brasileiros, esse é o dado da Laura, dados que ela avaliou crianças que nasceram de 2007 até 2015, publicou esses dados em 2017, e ela mostrou uma relação curiosa. Morte materna, no primeiro trimestre, 3,3 vezes mais. Mas quando é no terceiro trimestre, 8,55 vezes mais de mortalidade materna. E avaliando todos os trimestres, 3,95 de mortalidade. Então, a mortalidade materna com dengue, gente, de uma maneira geral, ela oscila entre 3,5 a 4 vezes mais de mortalidade materna. Aqui, agora, a Paixão, um outro trabalho que ela fez, avaliando dados brasileiros de 2006 a 2012, ela avaliou 16 mil eventos, porque essa mortalidade é feita com nascidos vivos. E o que ela mostrou é que, considerando todas as complicações da dengue, a mortalidade materna foi de 27 vezes maior. Mas quando a paciente desenvolve, na nomenclatura antiga, febre hemorrágica, os fenômenos hemorrágicos graves da dengue, essa mortalidade vai para 451 vezes mais, dados brasileiros, né? Então, é extremamente grave. E esses dados, gente, eles fizeram com que nós temos uma comissão nacional especializada da FEBRASGO sobre doenças infecto-contagiosas EGO. E nesse grupo, esse grupo aqui de Ribeirão Preto, estou eu e a doutora Patrícia Melli, né? Nossa querida Patrícia Melli, que faz parte do nosso grupo. Nós participamos desse, convidamos mais 2 profissionais, que foi o Braga e a Roseli, e nós organizamos esse manual, que eu tive o prazer de coordenar para a FEBRASGO, e prazer maior ainda que ele foi adotado pelo Ministério como protocolo do Ministério, e a OPAS, vendo isso, também pediu para que ela não podia chancelar e passar esse protocolo para os países da América. Então, a OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, todos os países que fazem parte da Organização Pan-Americana adotaram esse manual, que será traduzido já deve estar terminando, para o espanhol e para o inglês, né? Muito bom. E lá nós demos uma base, não só a parte assistencial, mas nós temos informações nesse manual sobre algo que nos perturba muito. O que me perturba muito? Me perturba muito saber que eu tenho um problema da dengue, e a dengue parece que tem um vírus. Como é que é isso? Então, nós temos 4 sorotipos desse vírus. Tem o 1 e o 2, que são os responsáveis pelo maior número de casos. No Brasil já temos 3 e temos já alguns casos do serotipo 4. Então, as modificações estruturais dão a eles conotações diferentes também na patogenicidade. O início do quadro é o mesmo, mas tem alguns que são mais graves, outros menos graves. Mas o que chama mais atenção nem é o sorotipo, é a repetição. Os quadros de repetição são piores. Piores por quê? Porque ele é extremamente antigênico, qualquer deles, extremamente antigênico. E quando o organismo faz uma resposta imune contra um tipo de vírus, a próxima infecção, o sistema imune, quando ele é desafiado, ele diz, não, mas esse vírus aí eu já conheço, e produz uma resposta contra a primeira infecção. Isso é chamado de síndrome do pecado original.
e acaba essa segunda infecção, ou terceira infecção, sendo mais grave do que a primeira. Então, chamar a atenção é esse o motivo das infecções serem mais graves na repetição. E quanto mais distante for o primeiro evento do segundo, do terceiro, do quarto, quanto mais distante, mais grave são os casos. A evolução clínica tem um potencial risco de evoluir mais com um padrão mais desfavorável, né? Mas por que que a dengue causa todo esse estrago, gente? Aumento da permeabilidade capilar, que na grávida já está aumentado, a dengue faz isso. Um jogo que existe entre resposta inflamatória e resposta imune permite e faz com que haja esse aumento exacerbadíssimo da permeabilidade capilar. Aumentando a permeabilidade capilar, perda de líquido, nós temos a hemoconcentração. Essa permeabilidade é tão grande que o primeiro evento de gravidade que a gente vê, que leva a paciente para o CTI, é aquela classificada como de maior gravidade, é o choque. Os fenômenos hemorrágicos normalmente vêm depois. A fragilidade capilar, ela existe desde o início, mas para levar ao fenômeno hemorrágico é depois do choque. E essa hemoconcentração tem uma leitura muito fácil, clínica, laboratorial, mas de um exame bastante acessível, que é o hematócrito. E levanta todas essas alterações da plaquetopenia, que tem vários motivos, né, várias causas dessa plaquetopenia, desde uma ação tóxica desse vírus na medula, atrapalhando, né, e reduzindo a produção de todos os elementos figurados lá na medula, até consumo, perda através dessa fragilidade capilar e o acúmulo de plaquetas, né, que é preciso, por isso que a hidratação, ela recupera do choque e ela dilui esses concentrados de plaquetas rapidamente, às vezes, rapidamente, você tem um tratamento efetivo, rapidamente as plaquetas voltam à normalidade. Então, tudo tem como pano de fundo a resposta inflamatória e a resposta imune, levando ao aumento da permeabilidade capilar, hemoconcentração e plaquetopenia. Então, com essas variáveis aqui, consegue-se explicar, né, grande parte, talvez a maior parte, das alterações fisiopatológicas da dengue. Ela, então, se ela piora, tem que ver que tem fases. E como é que é isso? Esses dados aqui, eles foram reclassificados em 2009 pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos uma primeira fase, que é chamada fase febril, que é um caso de dengue, normal, de 1 a 3 dias. Nós temos febre elevada, paciente já desidratada, o hematócrito começa a subir, as plaquetas começam a cair, e a viremia, as provas que você detecta a viremia na circulação, elas são positivas. Aí, a paciente pode evoluir, passar para a recuperação, não passar pela fase crítica, ou ela pode evoluir para a fase crítica. Essa fase crítica, eu vou falar mais detalhes dela, onde nós podemos ter o choque e choque hemorrágico. Comprometimento de órgãos, aqui o hematócrito está lá em cima, plaqueta fica devendo, e começa a esboçar a resposta imune. E aí as provas virológicas de detecção do vírus já são negativas. E o caso que evolui bem, com 6 dias a paciente já está bem, né? A gestante ou qualquer paciente com dengue já está bem. Então, esse é o quadro evolutivo da dengue, segundo a nova nova classificação da Organização Mundial da Saúde. Mas, no ciclo gravídico puerperal, que é o que eu vim falar aqui hoje para vocês, vou dividir em 5 partes: os cuidados preventivos no pré-natal, os cuidados clínicos de uma paciente na fase aguda, resolução da gravidez, puerpério e o controle pré-natal após a dengue. Tem paciente que tem dengue e não resolve a gestação e ela continua no pré-natal. Dos cuidados preventivos no pré-natal normal, o que eu tenho que fazer? Orientar sempre sobre sinais e sintomas da dengue, a necessidade de assistência médica se aparecerem. Quem foi ex-aluno que está linkado aqui, há de lembrar de mim falando dos 5 cavaleiros do Apocalipse na orientação do pré-natal, e um deles são os cuidados preventivos contra as arboviroses, né? Orientar controle dos criadores do Aedes, sempre um desânimo muito grande. Mas meu vizinho ele não colabora.
eu concordo plenamente que o controle do Aedes tem que ser comunitário, ele não dá para ser isolado, mas eu posso fazer aquilo que está dentro do meu quintal, dentro da minha casa, dentro do meu quintal. Então, eu faço isso e tento convencer os meus vizinhos que é ruim para todos. É pior para mim que estou grávida, mas é pior para todos, né? Sugerir barreiras físicas para evitar que o mosquito entre os domicílios é bom, mas tem que lembrar dos custos. Tela, mesmo que seja de plástico, tela nas janelas, tela nas portas, é sempre muito grave. Mas temos medidas comportamentais. Dessas medidas comportamentais, nós podemos orientar, e devemos orientar o uso de roupas claras e que cubra toda a superfície corporal. Mas quem resolve mesmo, gente, é o repelente. Mesmo que eu tenha resistência, a grávida não pode se apartar do uso do repelente em períodos de crise, em períodos de dengue, né? Dengue, zika, não pode. Então, nós utilizamos mais frequentemente aqueles à base de caridina e DET, e dizendo que todos aqueles que estão no mercado brasileiro, acho que eu não conheço nenhum que não pode ser utilizado em grávida. E os outros, gente, não resolvem muito. Por quê? Porque a paciente vem numa concentração muito baixa e que a paciente tem que constantemente estar utilizando. Então, aqui vai depender da concentração dele e do tempo que ele fica mais na pele para poder dar uma defesa, né, fornecer uma defesa por um tempo mais prolongado. Se você vai utilizar uma roupa mais fresquinha, mas com a trama de tecido mais larga, passe o repelente por cima da roupa, porque na trama, o tecido, às vezes, ele tem uma trama que é possível o mosquito picar através do tecido. Então, todos esses cuidados nós chamamos de cuidados preventivos comportamentais e que estão ao nosso alcance de orientar a paciente. Muito bom, aqui estão todas as possibilidades que estão no mercado. Eu me senti à vontade para colocar aqui com as marcas e tudo, porque eu coloquei todos que eu consegui fotografar, eu coloquei todos aqui, né? Então, não estou falando de nenhuma marca ou de outra, estou falando de todas elas. Os cuidados clínicos e obstétricos da paciente na fase aguda da dengue, nós temos que ter alguns princípios. Primeiro, eu preciso de um serviço capaz de realizar hemograma de uma forma rápida. Não é fazer, faz o hemograma, mas o resultado vem daqui 2 dias. E por que que sempre tem a fila? É porque, gente, o gestor, ele quer enfrentar um período de guerra contra a dengue, ele quer enfrentar isso como se fosse um período de normalidade clínica, e não é. Ele precisa de organizar as suas equipes e organizar esse atendimento. Para a grávida, eu preciso do hemograma rapidamente. Eu fico imaginando nas populações, para as populações de locais distantes que realmente não tem nada. Realmente um risco muito grande. Mas nós estamos falando do estado de São Paulo. Para o estado de São Paulo, não existem dificuldades, né? Existe falta da gestão da crise. A equipe que está lá tem que ser capaz de estadiar a doença e solicitar exames diagnósticos. Para a grávida, eu preciso fazer o diagnóstico etiológico, de preferência, na dependência da fase que ela chegar, o NS1 ou sorologias, capaz de iniciar rapidamente a hidratação, VO ou EV, dependendo da fase dela, capaz de identificar sinais de alarme de gravidade e encaminhar para o serviço de referência quando necessário. Então, tem que ser uma equipe que ela tem que ter autonomia para poder fazer tudo isso. Então, esse é o serviço, é a orientação que a gente dá para que se organizem os serviços do ponto de vista de gestão, né? Eu vou reconhecer quando? Doença febril, menor que 7 dias, cefaleia, dor retrocular, bastante típica, mialgia, todos esses dados que nós já conhecemos lá desde o 4º ano da faculdade, né? Náuseas, vômitos e diarreia, eles começaram a aparecer como indicativos de dengue mais recentemente. Não tem nos livros antigos, mas agora a gente tem visto com uma frequência muito grande. Às vezes, só essas três alterações aqui que fazem, junto com a febre, claro, que faz a gente pensar em dengue. Eu posso fazer esse exame aqui para avaliar a fragilidade capilar, né? Eu faço essas medidas, no manual tem como fazer, como interpretar, é a chamada prova do laço,
e é incômoda, tem gente que não gosta, mas para quem tem pouco recurso, ela ajuda bastante, que pode te mostrar, te dizer que essa paciente, ela tem fragilidade, tem dengue, tem fragilidade capilar. O hemograma para a grávida tem que ser feito e o NS1 tem que estar disponível. Esse é o ideal. Mas e o PCR? O PCR todo mundo fala, o PCR, gente, ele é feito de uma maneira in-house, né? É central, ele tem, você tem que mandar para os LACENs. Ah, mas aqui em Ribeirão a gente faz. Ribeirão é uma ilha. O Brasil não tem. O Brasil manda para os laboratórios centrais, leva 2 semanas. Vocês lembram da Zika? Que a gente tem, ficou exame que levou 2 meses para sair o resultado? É isso. Então, o RT-PCR é uma possibilidade, uma excelente possibilidade, mas só nos centros que têm condição de fazer. Diagnóstico diferencial, ele começa aqui, ele não espera o diagnóstico laboratorial. Eu tenho que fazer o diagnóstico clínico para ver o que eu vou fazer. Se é dengue, se a minha hipótese diagnóstica mais forte é dengue, aqui estão todas as variações entre as arboviroses, que são os principais diagnósticos diferenciais, nós temos pela intensidade, não pela presença do sintoma ou do sinal, é mais pela intensidade para fazer o diagnóstico com as arboviroses. Então, é obrigatório esse diagnóstico diferencial, mas tem todas as doenças exantemáticas, elas fazem diagnóstico diferencial. A hiperemese gravide, como nós vimos aí, que é o problema das náuseas e vômitos, síndrome HELP, pode ser uma complicação com plaquetopenia, vocês imaginam o diagnóstico diferencial disso? Não é fácil. Choque séptico ou corioamnioniite. Então, tudo isso faz diagnóstico diferencial. E falando aqui agora das infecções usuais, né? Covid-19, o caso nosso que foi para o CTI é o caso de Covid-19 mais dengue, né? E o outro que foi, nós fizemos diagnóstico da dengue depois, mas era influenza. Internou por causa de influenza e acabou tendo também dengue. Os 2 casos que nós tivemos em UTI. Mas sarampo e leptospirose, para quem está numa região de catástrofe mesológica, a leptospirose também é um diagnóstico diferencial que se faz obrigatório. Muito bom. Até o 5º dia, gente, NS1. O RT-PCR tem suas limitações, com febre, NS1 para a grávida obrigatório. Ah, não posso pedir a imunoglobulina? Pode, mas o risco dela dar negativo é grande. Não sei se risco ou benefício, né? Mas nós não esperamos que ela faça o diagnóstico. O diagnóstico IgM é a partir do 5º dia, o ideal mesmo é com 7 dias. Eu espero que ele esteja positivo em torno do 6º e 7º dia. E a IgG, ela realmente é mais tardia. Isso em termos médicos, viu, gente? Tem paciente que começa uma resposta mais cedo. Essas figuras, esses esquemas, são em termos médicos. Só para dizer para vocês, início da doença não é imunoglobulina. Início da doença, se você quiser fazer o diagnóstico, tem que ser dosando partículas do vírus. E esses exames aqui? Quando é que eu vou fazer? Função renal, hepática, resposta inflamatória, imagem, os exames sorológicos, são exames mais tardios, exames que, quando o paciente complica. Quando ela chega, ela não precisa disso, quando ela está na fase febril. Se ela evolui pior, aí sim, aí eu vou orientar um arsenal, né, laboratorial para ver o comprometimento orgânico, não é diagnóstico da doença, é diagnóstico do comprometimento orgânico. E aqui eu passo para a fase crítica. Eu atendia o paciente com a fase febril, agora eu vou atender na fase crítica, que são, fase crítica, primeiro, sinais de alarme da dengue. Dor abdominal intensa, aquela que era a dor abdominal sípa, que não era tão intensa, aqui agora é contínua e intensa. Vômitos persistentes, eu não vou falar todos, porque estão todos lá no manual, e vocês podem ler mais rapidamente. Mas são essas alterações aí que me diz, olha, alarme, essa paciente, ela precisa de um olhar diferente. E se ela piora mais ainda, que nós chamamos sinais de gravidade, o extravasamento gravíssimo de plasma, o enchimento capilar lento, pressão diferencial convergente. Então, o paciente, aqui sim, é um sinal de gravidade e eu preciso de suporte avançado de vida para essa paciente. Então, o profissional que está lá atendendo o paciente na porta, ele precisa de saber disso, para saber qual o encaminhamento que ele vai dar. Não, esse caso eu vou hidratar aqui,
Esse caso eu tenho que internar, mas esse caso eu já preciso de um leito para suporte avançado de vida. Então, isso tudo faz parte do meu diagnóstico. Então, foi preciso que a gente buscasse, né, o suporte para a classificação de risco. E isso ajuda muito, porque a grávida, gente, ela não tem grupo A, ela já vai direto para o grupo B. Então, ela tem o atendimento de prioridade, as grávidas e mulheres até o 14º dia após o parto. Se ela é do grupo C, que é aquele grupo que nós classificamos como sinais de alarme, gestantes com sinais de alarme, ela tem que ter um atendimento o mais rápido possível. E a vermelha, gestante com sinais de gravidade, ela precisa do atendimento mais que prioritário. Ela é uma emergência. Então, é nesse critério que a gente, com esse padrão, que nós atendemos e priorizamos e organizamos e hierarquizamos o atendimento para gestante com grave, com dengue. Ela já entra, então, no grupo B. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: ela tem sinal de alarme ou gravidade? Se sim, ela precisa já internar. Se não, que a maioria dos casos, 95% dos casos, ela não tem sinais de alarme nem de gravidade. Então, ela fica nesse grupo aí da esquerda, à minha esquerda, e ela já é classificada no grupo B, ela não passa pelo grupo A. Então, ela vai fazer a hidratação. Mas antes dessa definição que eu vou hidratar, eu preciso de classificar, porque às vezes ela não vai ficar comigo para fazer a hidratação. E a hidratação, gente, ela deve ser iniciada em ambiente de assistência à saúde. Não dá, e eu tenho visto isso com uma frequência muito grande. Paciente atendendo com diagnóstico de dengue, com tudo para ser dengue, e telefone diz: eu não posso fazer isso em casa. Não. Toda vez que nós fazemos concessão, gente, é complicado. Então, vamos ver onde que eu posso atender essa paciente, mas num ambiente de assistência, porque ela pode descompensar rapidamente. Aí, depois, eu vou ter que procurar um leito, e às vezes é um leito de suporte avançado de vida, então ela tem que estar num ambiente, não precisa internar, não internada, mas ela tem que estar num ambiente de assistência à saúde. Ou posto de saúde, ou na UPA, ou mesmo nos hospitais mais centrais, mas ela precisa estar num ambiente hospitalar não internada. A ingestão de 60 ml de líquido por dia, sendo um terço com sais de reidratação oral, por causa do sódio, né? Tem todos os microelementos lá. Na primeira hora eu faço um terço também desse volume. Se a paciente nós temos exemplos, lá no manual a gente tem esses exemplos, eu não vou ler para vocês, se demora. Se a paciente não suporta a hidratação oral, e em grávidas isso não é raro não, viu, gente? É bem frequente. Aí eu tenho que infundir 2 a 4 ml de líquido por quilo por hora de solução fisiológica. E aí o cuidado que eu tenho que ter é de uma hidratação endovenosa, o cuidado que eu tenho que levar para essa paciente, é o da hipervolemia. Se a paciente não tem... Normalmente, nós não temos tido problema e não tenho visto relato de problemas para quem tem uma frequência maior de casos de dengue do que nós temos aqui, né? A alimentação é liberada sem nenhum problema. Então, vocês têm esse gráfico lá no manual, está escrito aqui com a letra muito pequena, mas antes de falar de todos esses, do que nós vamos fazer, é preciso que a gente trace algumas variáveis aqui, alguns parâmetros, para todos os casos, independente da gravidade. Para evitar edema agudo de pulmão, monitore a hidratação, ausculto pulmonar, urgência jugular, diurese e consciência. Está vendo por que não dá para fazer por telefone de casa? Estimular deambulação como estratégia para prevenção de TEV, o hematócrito está aumentado, está lá em cima, né? Então, mas eu tenho medo de hemorragia. Tenha medo também da TEV, viu? As duas coisas, os fenômenos podem coexistir na dengue. É uma doença traiçoeira mesmo. Se a paciente está acamada, uso de outras medidas, né? Mas o principal é isso aqui, ó. Suspender o uso do AS. Não pode, o AS não combina. Analgesia, dipirona, paracetamol e não anti-inflamatório, não esteroidal, né? Não pode utilizar. Suspender anticoagulantes, hemorragia ou plaquetas menor do que 30 mil. O retorno da medicação deverá aguardar a remissão do processo infeccioso e avaliar a vitalidade fetal do jeito que nós estamos acostumados. Cardiotocografia,
e ultrassonografia. Então, tá bom, gente. Fizemos tudo isso, tomamos esses cuidados, paciente grupo B, gestante é grupo B, o que eu tenho que fazer? Começar a hidratação de acordo com aquele esquema. Ela deve permanecer nesse ambiente de saúde, fazer a hidratação até os resultados dos exames. Se tiver intolerância à hidratação oral, a gente faz a hidratação do jeito que eu falei para vocês. Fazemos essa reavaliação nas primeiras 4 horas. Se ela não teve boa resposta, eu tenho que reavaliar. Eu continuo a hidratação, se ela não apresenta sinais de gravidade, eu posso continuar essa hidratação, mas tem que reavaliar o hematócrito e plaquetas a cada 4 horas. Normalmente, ela melhora nessas primeiras 4 horas, se eu faço uma hidratação efetiva. O hematócrito está normal? Está normal? Então eu vou fazer, aí sim, aí eu libero ela para casa, mas ela tem que voltar. Até 48 horas, tem que voltar mais 2 vezes para esse exame. Não dá para apartar totalmente do paciente. Ah, não, o geral dela piorou. É uma concentração ascendente, sinais de alarme, aí ela vai para o grupo C. Grupo C, internar. Essa paciente tem que estar internada. No grupo C, a minha conduta de hidratação é uma conduta bem mais efetiva, bem mais objetiva, mais assertiva, com todas as orientações, os padrões, estão todos lá no manual. E se ela evolui bem, ela tem que ficar nesse esquema internado durante 48 horas, mas e se ela piora? Aí ela vai para o grupo D. Aí eu tenho que procurar um leito de suporte avançado de vida. Não há como avaliar essa paciente num leito comum. Então, aqui nós precisamos pedir apoio objetivo do grupo do CTI. Né? E lá no CTI, nós temos todas as orientações, também estão lá no manual, nós nos baseamos com as orientações que vieram do Ministério da Saúde, do protocolo do Ministério da Saúde de atendimento de adultos. Né? Mas e as complicações que aparecem para a gente? E a pergunta é constante. Está em trabalho de parto, deixa nascer? Pode inibir? Sim, pode inibir. Com o quê? Atosiban. Ah, não tem atosiban. Se eu não tenho atosiban, vou ver que fase da doença que ela está. Se ela está numa fase crítica, ou na fase crítica, qualquer das fases, sulfato de magnésio eu tenho receio, os anti-inflamatórios eu não posso utilizar, a terbutalina taquicardizante misturado com hemorragia não dá certo, e com choque não dá certo, e eu posso utilizar a nifedipina. Mas eu tenho que lutar para buscar o atosiban, nem que seja comprar no balcão da farmácia. É a melhor opção. Né? Se necessário, está liberado o uso de betametasona ou dexametasona, para quem não tem beta, nós utilizamos beta. Se o parto é iminente, antes de 32 semanas, e ou pré-eclâmpsia grave, aí sim nós temos que usar o sulfato de magnésio, pesando o risco e benefício. Mas, para isso, nós já temos como nossa rotina manter o gluconato de cálcio como antídoto para uso imediato. Nós já fazemos junto com o gluconato na cabeceira. Mas isso não é o que ocorre no Brasil. Então, é preciso que isso esteja bem claro nas nossas orientações. Antibiótico profilaxia de sepsis neonatal, tudo como manda o figurino, né? Na ruptura prematura de membranas. Avaliar a vitalidade fetal da forma que o médico, que nós acharmos que é necessária. A frequência, quem dita é o médico pré-natalista ou o internista. Ou, aqui no caso, nós, né? Muito bom. Resolução da gravidez. Precisa a pergunta, isso foi ontem no seminário que eu dei para o 5º ano. Essas pacientes com dengue, professor, tem que fazer a cesárea? Chega, tem que resolver? Não. Então, vamos ver como é que fica a resolução da gravidez. Primeiro, tudo que eu puder adiar, eu vou adiar. Indução de trabalho de parto, cesárea eletiva, esvaziamento uterino, eu não posso impor a esse organismo que já está à frente a uma resposta inflamatória da doença, algo inflamatório decorrente de uma intervenção. Então, eu adio tudo que eu puder, com segurança. Mas e a paciente que precisa de resolver a gravidez por alguma urgência, ou trabalho de parto franco? Reserva o leite na UTI, sangue e plaquetas, chama os melhores que você tem no time, todos os times, anestesistas, obstetras, neonatologistas, porque você pode ter algum tipo de complicação que você precisa estar preparado, os melhores, para poder atender a paciente de maior gravidade. Alta viremia e grande descompensação hemodinâmica materna aumenta o risco de hipóxia fetal e transmissão vertical desse vírus.
Então, quanto mais tarde na gravidez e mais elevada a viremia, pior é o prognóstico. Preferencialmente parto via vaginal. Aqui, um detalhe que nós temos que citar. Usar com muito critério forte o Vax-Straton e a episiotomia. Por quê? É contraindicado? Não. É porque, por causa do sangramento, grandes hematomas nessas regiões, na região perineal, tem um risco potencial muito grande de infecção e síndrome de Fournier. Então, é por isso, é pelo medo da complicação, não o medo do fórceps, é o medo da complicação por causa dos fenômenos hemorrágicos. Se o parto for cesárea, é aquela cesárea antigamente a gente brincava, aquela cesárea de catar hemácias, né? Evitar o anti-inflamatório na analgesia pós-operatória, utilizamos os analgésicos comuns. E a paciente no puerpério? Paciente no puerpério, não pode tomar injeção. Paciente com dengue não pode tomar injeção, né? Eu evito injeção intramuscular por causa dos hematomas. Então, eu tenho que fazer a profilaxia de ocitocina, eu faço EV. E como é que eu faço? Aqui é esse esquema, que também está lá no manual. Eu faço em bolos, a cada 3 minutos eu faço 5 unidades internacionais em bolo. E eu posso repetir, se não se controla não tem nenhum problema de atonia ou de hipotonia, na sequência eu tenho os esquemas de manutenção. Também tudo bem esquematizado aqui, e eu posso até repetir essa infusão em bolo com ocitocina. Muito cuidado, porque pode haver também intoxicação por ocitocina. Então, o puerpério da paciente, fase aguda da dengue, ele não é fácil. Não é que ele seja difícil, mas ele tem que saber. Não enfrentar a situação sem saber, nós podemos colocar a paciente num risco maior desnecessário. Deambulação precoce, profilaxia do tromboembolismo, a amamentação é liberada, só tem um caso em 2013 de transmissão vertical pela amamentação. Então, a gente considera que não é raro, é raríssimo. Então, a gente libera a amamentação. Maior risco quando o quadro febril materno ocorre entre 10 dias antes e 10 horas após o parto. O risco de transmissão vertical é maior neste período. Notificar todos os casos, existe o cartão da paciente com dengue, ela passa a ter 2 cartões, cartão do pré-natal e o cartão da dengue. Alta segura da gestante puérpera após a recuperação da dengue, ausência de febre, isso aqui é fundamental, gente, isso aqui são os mandamentos da alta da gestante com dengue. Plaquetas em elevação, melhora do estado geral, hematócrito normal estável nas últimas 24 horas, estabilização hemodinâmica nas últimas 48 horas e segurança e suporte social. Se a paciente não tem suporte social, nós temos, antes da alta, buscar esse suporte. E nós, na obstetrícia aqui no HC, nós sabemos bem isso, fazemos relativamente bem essa segurança e buscar o suporte social. Não dar alta antes de ter minimamente garantido esse suporte social. Aqui é um outro detalhe, a vigilância contínua no puerpério contra a dengue. Quantos de nós lembramos de fazer essa avaliação para o paciente não ter dengue no puerpério? Até 14 dias, a evolução da gestante e no puerpério de 14 dias é ruim do mesmo jeito. Então, nós temos que fazer o possível para que essa paciente não pegue dengue também no puerpério. Nós orientamos, eu falei para vocês dos 5 cavaleiros do Apocalipse lá na orientação pré-natal. Mas nós temos que adotar este cuidado em períodos de dengue, nós temos que adotar também esse cuidado contínuo no puerpério, para que ela não se contamine, não se infecte no puerpério, porque até o 14º dia ela tem uma evolução tão ruim quanto se ela estivesse grávida. E aqui somos os processos tromboembólicos para essa paciente. Então, é preciso urgentemente, já falei a 3ª vez que eu falo, que a gente agregue essa vigilância contínua no puerpério para essas pacientes, visando o controle da dengue, para que ela não se infecte com a dengue. E a paciente que ela ficou grávida, teve dengue, não resolveu, saiu bem. Como é que é o pré-natal dessa paciente? Como é que é a sequência? Os casos considerados leves de boa evolução clínica, baixa atividade inflamatória, são seguidos como gestante de risco habitual. Mas aquela paciente com doença arrastada, que
casos com evolução mais desfavorável, for preciso internar, atividade inflamatória exacerbada, é melhor que ela esteja com pré-natal de alto risco. Aumento das taxas de restrição de crescimento intrauterino e oligohidrâmio, nos casos de maior gravidade. E o segmento? Comprometimento placentário, como nós fazemos nos casos de oligoâmnio e restrição de crescimento. Nada diferente das nossas rotinas para o pré-natal de risco com essas variáveis, independente da etiologia. Então, é preciso, caso grave, gestação de risco, casos mais simples, evolução favorável, pode seguir e devolver para a rede básica para que ela faça o pré-natal normal. Eu quero falar algumas palavras sobre a prevenção avançada, eu já estou terminando, Carol, acho que é o último slide. Nós falamos e achamos que a prevenção contra o mosquito da dengue, ele se restringe a passa repelente, orienta a acabar com o criadouro. Isso não é uma tarefa fácil, né? Como eu disse, é uma tarefa comunitária, é uma tarefa até mais do que comunitária, é uma tarefa populacional, né? Então, é preciso que a gente pense um pouco além desse tempo. E uma das estratégias é infectar o mosquito com uma bactéria que chama Wolbachia pipiensis. Se ela infecta, isso a gente compra, né, tem os laboratórios que vendem, você infecta alguns mosquitos e libera na população. O mosquito macho que tem infectado por Wolbachia, quando ele fecunda a fêmea, os ovos eles não eclodem. E se a fêmea ela contaminada com a Wolbachia, ou o ovo não eclode, ou se não, ela seleciona só machos. A seleção de sexo, então, a Wolbachia, aqui nós temos, mais próximos de nós temos uma experiência em Campinas, Niterói, uma experiência muito boa, algumas outras cidades na Bahia, Minas Gerais tem um maior, não sei se já começaram, mas tem o projeto com maior financiamento, Belo Horizonte, e tudo começou na Austrália. Seleção de sexo, ela é possível, você mexe nos genes de alguns mosquitos, machos, e seleciona sexo e só dá macho. Então, aí você acaba controlando a população. Inseticidas cavalo de Troia, você pega armadilhas, coloca apreende o mosquito e lá dentro ele se contamina com algumas substâncias que vão matar o mosquito. E solta o mosquito. E ele não mata rapidamente, e ele vai levar essa substância que vai matar o mosquito, ele vai levar lá nos criadouros, onde o fumacê não chega. Então, chama inseticidas cavalo de Troia. Mas só essa é uma técnica, um princípio, que você pode utilizar, levar tudo que você quiser levar lá para o criador. E, para isso, a nanotecnologia, gente, ela veio, que é um avanço realmente muito grande, depende só de investimento. Então, se tiver algum gestor aqui presente nessa conexão, tenha um olhar um pouco mais adiantado. Controle genético para os transgênicos, já se vende, tem firmas que vendem as caixas que você pode soltar na sua casa. Então, nós temos muita coisa que a gente não dá notícia, né? Mas ela existe. E o último item é vacina. A vacina que existe, todas as vacinas que existem no mercado, são 3, uma nem está no mercado ainda, né, que é a do Butantan, todas elas são de vírus vivos. Então, nenhuma delas está liberada para uso durante a gravidez. Existem 19 plataformas de novas vacinas para dengue que eu pude ver na literatura, mas nenhuma delas pode ser utilizada, considera a vacinação durante a gravidez. Mas eu posso tentar vacinar pessoas em risco, né? E hoje, de manhã, levantei bem cedinho, levanto cedo, vendo o noticiário, ouvindo o noticiário. E as vacinas de dengue nos postos de saúde estão encalhadas. A população não está procurando a vacina da dengue. Então, a vacina ela é ótima. É uma
o tipo da vacina que a gente indica. Essa vacina que está aí, essa nós indicamos, mas que a população não está tendo a adesão necessária, né? Talvez pelas propagandas dos antivacinas, são outros critérios, mas nós temos a obrigação, né, cidadã, médica e cidadã, de orientar bem a quem precisa, principalmente mulheres que estão, todos, mas mulheres que estão programando ficarem grávidas. Primeiro, vacina, para depois engravidar, né? Muito bom, eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade. Para quem quiser ter acesso direto ao manual, eu vou deixar projetado aqui 16 segundos e meio, para que as pessoas possam fotografar esse QR Code e ter acesso direto ao nosso manual, né? Eu agradeço a vocês a presença, mais uma vez agradeço a Carol a oportunidade de estar com vocês aqui. Carol? Obrigado, professor. Foi ótimo, né? Ainda bem que dessa vez a gente conseguiu. E para quem não sabe, gente, essas aulas que a gente grava têm um alcance enorme. Eu mostrei para o professor Geraldo esses dias, tem aula nossa que vai mais de 3.000 visualizações, então é muito importante essa gravação. E esse tema é um tema que eu já tinha recebido de colegas perguntando, então por isso eu queria agradecer a Maria Célia por ter trocado, né? E ela ficou no meu dia. A gente mudou para outro dia e já está tudo acertado. Bom, professor Rui. Bom, Geraldo, mais uma vez parabéns, né? Eu acho que para nós é muito bom tê-lo, sempre na vanguarda. E apenas um comentário: nós vivemos juntos a epidemia da Zika, da dengue. Eu me sinto mais ou menos assim, que nem quando você está nesse anel viário aí, você olha aquela subidona lá, você vê que lá em cima tem um rolo, e na hora que eu estou lá embaixo eu já estou vendo o rolo. Nós estamos com as mulheres que vão engravidar, então eu fico vendo o rolo na gravidez e a gente fica aproveitando cada gota do que vocês falam no sentido de prevenção para as nossas pacientes que vão engravidar. Eu acho muito importante os nossos residentes olharem essa aula. Quer dizer, muitas vezes a nossa especialidade não estão tratando as mulheres, mas exatamente para essa orientação. Obrigado, eu acho muito útil. A gente está sempre se mirando aí depois nas consequências gestacionais. Tá? A gente olha. Mas então, meu último comentário foi muito bom para você, de orientar a vacinar. Foi, exatamente. Que bom. A gente tem feito isso, a orientação de uso de repelente, todos esses cuidados aí têm orientado com mais intensidade as mulheres que vão engravidar. Quanto tempo Muito da bom, vacina até a gravidez mesmo? Quanto que está orientando? Um mês. Um mês. Um mês.